Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar iniciando mais uma videoaula da jornada Programando no SQL Server. Na videoaula de hoje, número 6, a gente vai estar conhecendo as tabelas temporárias. Vamos lá? Então, tabelas temporárias, né? Elas são utilizadas para armazenamento provisório de dados, são criadas no banco TempDB. O banco TempDB é o banco interno do próprio SQL Server. E elas podem ser classificadas em globais e locais. Tabelas locais são criadas com o prefixo cerquilha e outras conexões não enxergam a tabela. Então vamos ver na prática como que funciona a criação, né? E essa questão de outras conexões não enxergarem a tabela. Então aqui eu já estou com o meu Manager Studio aberto, né? E conectado também no meu servidor de SQL. Vou clicar em nova consulta. Agora a gente vai estar executando o comando de criação da tabela. É o mesmo para estar criando uma tabela física, né? Porém utilizando um prefixo antes do nome da própria tabela. Então vamos lá. Create Table, usuários. E aqui agora eu vou estar passando qual que seria as colunas que eu vou ter na minha tabela. Então eu vou ter PK, né, que a gente aprendeu que PK é a chave primária, né, autoincremento, então um identificador único de cada linha da nossa tabela. Vou colocar identity, ok, 1 em 1, né, aqui antes estava esquecendo aqui já, né, de colocar o tipo dela inteiro, ok. Uma segunda coluna que a gente vai ter vai ser o nome, ela vai ser um campo varchar de 50. Aqui eu vou ter data nascimento, o tipo date time, e aqui um e-mail, varchar 100. Ok, então executando esse comando aqui, né, comandos concluídos com êxito, então a nossa tabela temporária ela já foi criada. E aqui eu consigo manipular ela da forma que a gente manipula também uma tabela física. Por exemplo, eu vou fazer um insert nessa tabela. Insert usuários, né, que eu vou passar quais colunas que eu vou estar inserindo as informações. Então vai ser nome, data nascimento e e-mail. Então, select, vou colocar aqui John Master, data de nascimento, né, lembrando que datetime, né, ela é do padrão americano, então vou colocar o ano, o mês e o dia, e aqui o e-mail. Ok, né? Fiz um insert na nossa tabela, né, uma linha afetada, agora eu vou fazer um select, para a gente ver, né, se o dado se encontra na nossa tabela. Select all from usuários. Então eu vou executar este comando aqui, né, comando, né, select, ele retornou corretamente a linha que foi inserida logo acima. Então aqui a gente fez a criação da tabela, né, fez uma manipulação inserindo dados nela e também retornou os dados que lá continham. Também consigo fazer um update, né, normal, igual fazemos uma tabela física. Update, usuários, set, por exemplo, vou alterar o nome. Nome, recebe, né, colocar um where aqui, apesar de ter somente um registro, né, na tabela, né, sempre interessante, né, no dia a dia, tá utilizando o where para estar fazendo um update, um delete, que seja, para não alterar dados, né, incorretos. Where pk igual a 1. Então eu vou trocar para Jonathan YouTube. Vamos lá. Ok, rodei o update, uma linha afetada, e vou fazer aqui um select, né? Funcionou também corretamente. Então, manipulação normal igual é feita em uma tabela física. Agora a conexão é a questão, né, que outras conexões não enxergam essa tabela. O que acontece? A tabela temporária utilizando uma cerquilha, ela vai ser somente, né, enxergada pela conexão que a criou. Né? Então, assim, nesse escopo aqui dessa janela, então, essa conexão criou a tabela, ela vai conseguir manipular ela agora. Por exemplo, se eu vir cá em uma nova consulta e tentar fazer um select na tabela temporária, não vai funcionar. Select all from usuários. Então, aqui me retornou um erro, né? Invalid object name usuários. Quer dizer o quê? Esse aqui é um objeto do SQL inválido.
né? Então aqui eu estou fazendo uma outra conexão com o servidor de SQL, né? Então, para esse tipo de tabela local, ela não é enxergada por outras conexões. Então, a gente tem uma limitação, né, referente à tabela somente com uma cerquilha, que ela somente é enxergada, né, ela pode ser somente manipulada na própria conexão que a criou. Ok. Vamos voltar aqui então para o nosso slide. Então, agora a gente tem as tabelas globais, né? Elas são criadas com o prefixo duas cerquilhas. Elas possuem visibilidade para todas as conexões e ela é destruída por inatividade no servidor ou desconexão com o servidor. Então, diferentemente da tabela local, que ela só é enxergada pela própria conexão que a criou, a tabela temporária com duas cerquilhas ela é enxergada por todas as conexões. Então, vamos voltar aqui para o Manager para a gente ver na prática como que funciona. Então, também eu vou rodar um comando, né, de criação da tabela com a mesma estrutura, né, porém colocando duas cerquilhas. Então, create table, comandos concluídos com êxito. Novamente, eu vou fazer a mesma manipulação, né? Então, como eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somente copiar os dados, né, da outra guia para essa guia que a gente está aqui agora. Só que aqui eu vou colocar, né, duas cerquilhas. Então, tabela criada, tabela manipulada com um insert. Então, se eu der um select aqui, valores, né, retornados com sucesso. Aqui eu vou dar um update, né, vou até trocar o e-mail aqui também. Vou colocar teste@teste.com. Então, update, select, novamente funcionando corretamente. Então, essa daqui é uma tabela a nível global, então ela vai ser enxergada por todas as conexões que foram feitas no SQL. Então, se eu vier aqui em nova consulta e dar um select, olha para vocês verem, diferentemente da tabela local, a tabela global ela foi enxergada por uma nova conexão. Inclusive, ela também vai se enxergar até por outro usuário que logar no SQL Server, né? Eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Então, nesse caso aqui, eu estou logado nesse endereço, 192.68.0.116. Esse é o endereço do meu servidor de SQL, né, com o usuário Jonathan. Eu vou fazer uma nova conexão aqui com Jonathan 2. Então, é outro usuário que está conectando no meu servidor de SQL. Vou fazer uma nova consulta com o usuário Jonathan 2 e eu vou fazer um select na mesma tabela. Olha, aqui já foi possível também estar fazendo select na tabela, né? Porque essa tabela é a nível global. Então, como que funciona também a questão de excluir, né, essa tabela? Né? Como foi apresentado no slide, por inatividade ou desconexão do servidor, né, essa tabela ela é destruída. Só que eu posso rodar um comando aqui, que é o drop table, que ele vai excluir a minha tabela temporária. E também serve a mesma coisa para a tabela física, né? Então, para a gente dropar uma tabela, excluir uma tabela, né, destruir uma tabela, a gente usa o comando drop table e o nome da tabela. Então, se eu vier aqui agora e tentar fazer um select, né, vai me retornar um erro do SQL informando que aquela tabela é inválida, né? Ela não mais existe no servidor SQL. Então, né, na videoaula de hoje, né, foi isso, né, assim, um vídeo bem rápido, né, só explicando como que funciona, né, as tabelas temporárias, e para cada situação do dia a dia de trabalho aí, né, de implementações referente ao SQL Server, a gente vai utilizar as tabelas temporárias, né, da forma que a gente necessitar. Né. No momento que a gente chegar nas videoaulas sobre procedures, né, vocês vão ver na prática como utilizar, né, das melhores maneiras aí a tabela temporária. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula de hoje, né? Pratiquem bastante aí, né, o uso das tabelas temporárias. Na próxima videoaula, a gente vai ver sobre funções do SQL, ok? Então, deem um like aí no vídeo, né, se gostaram, se inscreva no canal, né, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Espero vocês na próxima videoaula. Até breve.